Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando as causas que faz o carro esquentar. Porque tem vindo cliente aqui na oficina que tem gastado um dinheiro do caramba aí, o carro continua esquentando, às vezes continua jogando água fora e não tem conseguido resolver e tem gastado dinheiro. Então fica comigo até o final do vídeo aí, que eu vou te mostrar certinho o que funciona, o que cada componente faz e o passo a passo para que consiga chegar a uma conclusão aí o que é o defeito, para que seu carro não saia sem solução e para que você não acabe gastando aí sem necessidade. Vamos direto ao assunto aí para que a gente entenda isso. O responsável por seu carro esquentar ou manter a temperatura é esse sistema aqui, ó. Do que é composto esse sistema aqui? Esse sistema é composto pelo radiador, que é esse componente, é a parte que esfria a água. Temos o cebolão, que é esse componente aqui, é a parte responsável por estar medindo a temperatura e mandando o ventilador ligar. Temos o ventilador, que puxa o ar, ele não empurra o ar para frente, ele puxa o ar para trás aqui, sentido do motor, porque caso ele empurre o ar, quando chega o carro está numa pista em andamento aí, esse ar é travado aqui na frente, o carro esquenta mesmo com o ventilador ligado. Temos aqui o reservatório de água, que nada mais é que um reservatório de expansão, ele nunca é cheio de água, ele é mantido um nível sempre abaixo, porque com o calor a água tem a expansão, a dilatação das partículas e acaba aí ocupando um pouco mais de espaço. Temos aí a tampa do reservatório, que na verdade funciona como um fusível e uma válvula. Temos o sensor de temperatura, esse outro componente aqui que vai atrás, costuma ir atrás do motor ou na lateral, que é o responsável por marcar para você aqui no painel, ó, que é o responsável por estar apontando para você se o carro está quente ou frio e apontando a temperatura. Então são sensores independentes. Esse da temperatura costuma informar o painel e costuma informar a central a temperatura que o carro está, para que ela controle a injeção toda. Temos a bomba d'água, que é esse outro componente. A função dela aqui é fazer a água circular pelo bloco, passa pelo bloco onde está quente, joga para o radiador de volta e fica num ciclo infinito aí. Temos aqui também a válvula termostática, funciona como uma torneira, porque seu carro precisa chegar mais ou menos a 90 graus, para que não consuma muito combustível, para que não falhe, para que ele tenha uma eficiência melhor, porque com ele com o motor quente, a eficiência dele, tanto de torque quanto de consumo, é melhor se ele tiver aquecido mais rápido. Então a função disso aqui é trancar a água dentro do motor até atingir a temperatura, então ela abre para que a água circule. E temos aí as mangueiras. Vamos ao sistema aí agora, vamos resolver o problema que o meu cliente aqui trouxe de outra oficina. O que aconteceu aqui? Ele chegou na oficina lá com o carro dele esquentando. Primeira coisa que o mecânico fez, veio, arrancou e jogou fora a válvula termostática. Aqui dentro tem uma válvula, vou estar mostrando aqui ao lado. Ele arrancou isso aqui e deixou a água circulando direto. Ele falou que o que estaria acontecendo de esquentar é porque a válvula estava travada fechada, então a água não circulava e por isso aquecia. Arrancou a válvula termostática, ensaiou o carro, testou, o carro continuou esquentando. Foi para o próximo passo aqui, arrancou a bomba d'água do carro. Aí ele olhou, como a gente aí não tem o costume de usar aditivo, a bomba d'água estava corroída, mas a paleta aqui atrás estava boa. Então ele falou: ó, já arrancamos a bomba d'água, vamos trocar a bomba d'água também. Trocou a bomba d'água, testou o carro continuou esquentando. Então ele chegou à seguinte conclusão: ele testou dois componentes. Ele testou a válvula termostática e testou a bomba d'água. Nenhum desses dois componentes aqui resolveu o problema. O que ele fez? Isso aí está com a junta do cabeçote queimada. Vamos mostrar o que é a junta do cabeçote aqui. Então ele falou que esse componente aqui estava queimado. E de fato, se esse componente estiver queimado da câmara de combustão para qualquer setor de água aqui, ó, ele faz o carro esquentar. Sobe a temperatura, dá pressão no reservatório, estufa, começa a estourar a mangueira. E isso faz também o carro aquecer. Então, o que ele fez o procedimento? Ele veio aqui, deixa eu pegar aqui e mostrar certinho o que ele fez, para que vocês saibam quando for no carro de vocês. Então, ele fez esse procedimento aqui no carro. Arrancou o chicote, arrancou o radiador, conjunto de intercooler não tinha, arrancou as correias, tanto de acessório quanto a correia dentada, veio aqui para cima, desmontou a tampa de válvula, veio aqui desse lado, arrancou o coletor de admissão. Então ele arrancou o cabeçote e foi verificar a junta que estava aqui entre o cabeçote e o bloco. Aqui é onde vai aquela junta que eu mostrei há pouco. Ele falou: ó, o empenamento não dá para a gente ver, vamos facear o bloco, facear o cabeçote, que é essa parte aqui, vamos lá. Ele falou: vamos facear. O que é facear? Quando você leva para facear o cabeçote, vai na retífica, ele tira aqui o empenamento que tiver. Retirando esse empenamento aqui, troca a junta. Se o problema for aqui, está resolvido, mas no caso desse cliente não era o problema aí.
Então fez todo esse procedimento, arrancou, colocou o cabeçote de novo, montou tudo de novo. Na hora de testar o carro continuou esquentando. Aí o que que ele fez? Cobrou do cliente, brigou com o cliente e o cliente foi embora e veio aqui perguntar para mim o que é que tinha que fazer para o carro parar de esquentar, porque ele já tinha trocado tudo. Eu falei para ele, olha, o que que foi feito? Ele me passou todos os procedimentos, isso que eu acabei de mostrar há pouco aí. Então eu cheguei à seguinte conclusão aqui. Falei, vamos fazer um passo a passo aqui para que a gente entenda o que está acontecendo com o seu carro. Que trocar peça todo mundo troca. Então peguei num quadro e desenhei. Falei, olha, passo número 1 aqui, o carro está esquentando. Verifica se as duas mangueiras estão na mesma temperatura. Verifiquei. As duas mangueiras na mesma temperatura. Ok. Então eu já eliminei. Válvula termostática não pode ser. Se as duas mangueiras, tanto a de cima quanto a de baixo do radiador, está na mesma temperatura, a válvula termostática está funcionando normalmente. Então já foi eliminado. Válvula termostática não é. Segundo procedimento a ser ensaiado aqui. Se a água está circulando, as duas mangueiras estavam na mesma temperatura, arranquei essa mangueira daqui, de cima do termostato, para saber se ele está jogando a água diretamente aqui, se está circulando, se a bomba d'água está funcionando. Bom, a bomba d'água estava funcionando, porque ela costuma soltar o rotor e parar com a circulação de água. Então, bomba d'água também não é. Tirei essa mangueira de baixo, tirei essa mangueira de cima, coloquei a água aqui dentro, a água passava com facilidade. Entupido não estava o radiador também. Esperei o carro esfriar, enchi o reservatório até a boca, deixei destampado e dei partida no carro. Porque acontece, se a junta do cabeçote estiver queimada, a compressão do cilindro, que é isso aqui, vamos arrancar o cabeçote aqui para que a gente veja. Se a junta estiver queimada, passando calor para dentro da água, que nesses rasgos aqui passa água e aqui passa a pressão do fogo. Se ele estiver esquentando por causa da junta do cabeçote ou de alguma trinca de camisa ou no cabeçote, vai passar a compressão daqui de dentro. Quando a compressão passa aí dentro do reservatório aqui, vamos pegar só o reservatório, quando você destampa o reservatório e olha com ele frio, começa a sair bolha. Por quê? A compressão está passando para dentro, começa a sair a fumaça como se fosse do escape aqui dentro, caso a junta esteja queimada. A junta não estava queimada também, porque não passava compressão aqui para dentro. Ok. Então já eliminei aí o radiador, a bomba d'água, o termostato e se a junta está queimada. Antes isso de desmontar, não foi desmontado nem arrancado pedaço nenhum. Esses testes foi feito tudo externo aqui, sem desmontar nada. Aí eu fui para o terceiro passo. Ensaiar se esse tubinho aqui, que é um tubinho mais fino que vai no reservatório, se esse tubinho aqui estava desentupido. Porque o que acontece? Caso esse tubo aqui esteja entupido, a água circula aqui dentro, mas ela não consegue fazer todo o trajeto aqui para o reservatório, onde é feita a expansão do ar, ele é expelido pela válvula da tampa. Então isso aqui mantinha aqui dentro, o sistema ficava com ar, porque isso a gente fala é um sistema selado, esse sistema ficava com ar e o carro aquecia até o ponto de jogar a água aqui pela tampa. Então o que foi feito? O que eu identifiquei? O reservatório estava cheio de ferrugem e sujeira, porque não se usava o aditivo. Essa sujeira, como o bloco é de ferro e os componentes em volta onde ele refrigera é ferro, com a falta do aditivo, cria ferrugem e essa ferrugem veio e entupiu essa mangueirinha aqui. O problema é que ele gastou mais de R$2.000 se resolveria apenas substituindo ou desentupindo essa mangueirinha aqui. Então o procedimento que eu fiz aqui foi o seguinte: arranquei esse tubinho, peguei a mangueira do ar aqui da oficina, soprei ele de um lado para o outro, saiu uma pelota de ferrugem, montei no carro novamente, enchi o reservatório, ensaiei o carro. Uma pistola térmica, aquela que mede o Covid da gente, medi a temperatura, tudo certinho aqui, chegou nos 90 graus, nos 97, ligou o ventilador certinho, como de costume, a água começou a circular, ponhei esse carro em andamento na rodovia, não esquentou também. Em resumo, o problema do carro era só essa mangueirinha aqui entupida. Então eu vou deixar aqui nesse canto o passo a passo que deve ser feito antes de desmanchar o seu carro quando está esquentando. Porque se ele estiver esquentando pode ser um monte de coisa, mas são tudo coisas simples de ser testado. Então, seguindo o passo a passo aqui, não vai ser preciso desmontar nada, não vai ser preciso trocar nada para saber o que é o problema. Porque às vezes o problema do seu carro aquecer
É um simples tubinho entupido. Por você não ter usado o aditivo, ou o dono anterior, ou às vezes tem usado o aditivo, mas demora muito para substituir, ele acabou criando ferrugem, a ferrugem vem e entope. Então presta muita atenção nessa aula que com certeza, quando seu carro começar a aquecer, você não vai estar jogando dinheiro fora e caso o mecânico troque componente aí que não seja necessário, você vai conseguir identificar e acompanhar se ele fez o passo a passo. Bom, é isso. Espero que vocês não esquecem de deixar o like. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreve. E até a próxima aula aí, meu.